Hoje o FIC acabou de acontecer e o Ladies Comics quer fazer um balanço do que rolou na nona edição do Festival Internacional de Quadrinhos, o FIC 2015. Duas mariola e um cigarro Holanda, toca na banda, pra ganhar o quê? Duas mariola e um cigarro Holanda. E a gente vai começar falando um pouquinho do número de convidadas, porque eu acho que o número de convidadas aumentou bastante, né, menina? O último FIC eram, o quê? 9 pessoas? 9 mulheres? E agora aproximadamente quantos? 40? Aproximadamente 40 meninas do Brasil inteiro. Tem meninas do Sul, meninas do Nordeste, meninas de Minas Gerais, Centro-Oeste. Tinha em todo lugar. Sim. Tinha. E o que eu acho interessante é que a gente notou isso até pelo número de trabalhos que a gente teve de cobertura. Porque foram tantas convidadas que às vezes não dava nem pra acompanhar todas as mesas. Porque todas as mesas teve uma menina participando. Somente a última do FIC, que não por conta de agenda, então... E teve uma sensação também muito boa que eu tive do número de convidadas internacionais, sabe? Porque querendo ou não, o Ladies Comics acaba que, por estar aqui no Brasil, a gente conhece muitas meninas daqui, mesmo que às vezes pela internet. Uhum. E aí quando você tá num evento e aí vem outros convidados internacionais, que nesse caso aumentou também, eu acho, o número, pra falar da experiência delas com os quadrinhos, elas acabam tocando no assunto mulheres e quadrinhos, né? E aí você vai ver uma experiência que tá bem diferente da nossa. Tem muita coisa também que você sente que é muito próximo, e aí a gente vai se identificando e vai trocando ideia. Isso eu achei muito importante, assim, E cada um de um lugar, né? Então, tipo assim, um trabalho bem diferente um do outro, apesar de ter a Gayle Simone e a Babstar, né, no foco de super-herói, mas ver o trabalho de uma pessoa igual a Marguerite, né? E teve a mina de Portugal. Agora, interessante que eles também trouxeram muita gente daqui também, né? De BH, da cena. Então, as meninas que fazem parte do coletivo das Inas estavam presentes em algumas mesas. Próximo. O painel foi bem proveitoso, pena que só tinha 1 hora, né? Na verdade, sempre quando a gente faz mediação e o assunto é bom, ele... Bem pouco, né? Ele passa muito rápido. Aí quando eu vi, aí só deu tempo para 2 perguntas pro pessoal que tava vendo e tal. Mas não foi só uma impressão minha, foi até do pessoal que tava na mesa, que poderia ter mais pessoas que fazem do estilo mangá em outras mesas, assim, integradas. Eu acho que até o FIC ele poderia ganhar até mais integrando esses quadrinistas que fazem esse do estilo mangá. Tô ficando bem falando. Não, e aí eu acho que tem o potencial de chamar gente que lê mangás, e que é uma porcentagem muito grande. Eu não achei que fosse 50% dos leitores de quadrinhos eram leitores de mangás no Brasil. Eu levei um susto nesse saldo, assim. Então imagina você chamar essa quantidade enorme dentro do FIC para conhecer novas produções, ainda mais independente, inclusive novas discussões, até onde que as pessoas que fazem o mangá estão participando, sabe? Eu acho que é interessante de apresentar para esses leitores que... Até o Paulo Ramos falava quando a gente conheceu ele. O pessoal que lê mangá só lê mangá, sabe? Ele não entendia o porquê. Então eu acho que dialogar mais, até com os próprios eventos. Aqui a gente tem dentro Anime do mangá Festival, mesmo tem vários assuntos. Tem ficção científica, tem romance, tem E eu acho importante terror. ocupar esse espaço quando a gente citou do cosplay, por isso, pra trocar mais nesse lance para as pessoas ficarem à vontade de mangá de e quadrinho, de comics, né? Não ficar muito essa distinção. Acho que nenhuma de nós viu uma mesa completa, a não ser a que vocês mesmos participaram. Porque justamente por essa questão da cobertura, enfim. Mas eu gostei muito da Gayle Simone, da mesa da Gayle, assim, dela tava a Ana também, eu não tava, eu acho que tava a Ana. E eu acho que foi bem importante a fala dela, assim. E tinha até poucas pessoas assistindo, eu achei. Eu sinto isso. Mas eu queria muito ter visto da Jane, mas não consegui. Eu assisti. Então, o que acontece? Eu não consegui ver nenhuma completa, né? Mas como eu trabalho com FIC, então eu tinha que ver pelo menos até um tanto. E aí algumas eu me forçava a ficar um pouquinho mais. A Jane Wang foi uma delas, Gayle Simone foi uma delas, porque tava muito bom. A Jane Wang é sensacional. Mas eu sou suspeita porque eu já era fã antes. Mas na própria Gayle Simone também me chamou a atenção. Da Marguerite. Nunca coisa falar. Da Marguerite? A Boé. Eu gostei muito também dela. Foi excelente. Da fala dela. Ela tocou porque é muito próximo, eu não sei, ao mesmo tempo, né, tal, mas os temas que ela fala é muito próximo, assim, de falar do próprio bairro, de falar das coisas que ela vivencia.
E Ela eu falou achei também bem da interessante. formação, né? Da formação do leitor, né? Do quadrinho como formação de leitor, assim, eu acho bem bacana também. Os projetos que ela tem, enfim. A Jen Wang chegou a tocar também na diferença entre Comic Con e o festival, né? Que lá nos Estados Unidos tem muito evento que é um evento que toca em outros assuntos, que é mais cultura pop, não necessariamente especificamente quadrinhos. E aí ela ficou até falando que ela ficou surpresa com o FIC chamou a atenção dela de uma forma grata, né? Sobre a Gayle Simone também ficou sendo perguntada várias vezes sobre a mulher retratada nos quadrinhos, né? do super-herói, né? E ela deu ótimas assim, respostas, sacadas, falando sobre os trabalhos que ela já fez também, sobre aquele Mulheres no Refrigerador que ela fez no site, né, pra falar de alguns personagens, sobre a representatividade. Uma mesa que eu acho... uma mesa... Rapidinho, filho. Uma mesa que eu acho interessante falar também foi do Que Diferença Faz, sobre esse projeto que o FIC também estava dialogando com ele do Ministério Público Estadual. Foi bem interessante, que eles colocaram todas as quadrinhas na frente para falar sobre os quadrinhos e todos falaram sobre a produção e teve bastante história interessante. Que todo mundo que fez retratou alguma situação que já vivenciou e eu acho que rendeu boas conversas, assim. A revista ela tá até digital, as pessoas podem ler, né? E ela vai ser distribuída gratuitamente também depois. Também teve a mesa de política, eu gostei muito da mesa de política. Você não vi. Nossa, foi excelente. Esse Super Marcelo da feliz. Salete. Alexandra também, ela falou, eu lembro disso até o final. A Alexandra Moraes falou super legal, a Thaís Galberto. O Alexandre Beck também, eu não conhecia, eu nunca tinha visto ele falando, achei que ele falou super legal, assim. E teve na mesa também do Maurício, que anunciou a Bianca, né? Foi super emocionante, ela fazendo a próxima. Ai, gente, foi emocionante. graphic Eu vi um vídeo. da Mônica. Dá vontade de chorar junto. Sim, todo mundo... quando tem os anúncios da Gráfica MSP, tem um pouco disso, assim. As pessoas com a flor da pele, né? Eu acho que o autor tá doido pra contar que vai participar, né? E até então tava segurando esse segredo. E aí quando sai, o público meio que interage junto e é muito bacana. A Bianca realmente ficou muito emocionada, mas ela fazer um quadrinho da Mônica especificamente, eu acho isso muito positivo. Assim. O trabalho da Bianca é ótimo. Esse FIC rolou duas exposições. Foram 3, né? Foram 3 exposições. Foram 4 exposições. 4? Cendraz, Heróica, Ciências Quadrinhos e verdade. Alves no Cerrado. Verdade. Agora da Heróica eu achei legal por conta dessa interação mesmo. Na blusa. Primeiro cola na Bru. Depois que me caiu a ficha, enquanto a roupa da boneca não tivesse no manequim, é porque ela tava rodando com a roupa, né? Sim, a Heróica ela foi uma exposição idealizada pela Ariane Halb e pela Chris Petter. A ideia é fazer uma releitura dos uniformes de algumas personagens dos quadrinhos dos super-heróis, que tem uns uniformes sexualizados. E aí foram chamadas algumas quadrinistas que redesenharam, repensaram, né, esses uniformes de uma forma que fosse mais viável, que fosse mais confortável, né, que fizesse mais sentido para essas heroínas. E aí, depois de redesenhado, foram criadas as roupas, e essas roupas foram para algumas cosplayers que vestiram como as personagens e saíram circulando pelo evento. E interessante que eu vi de uma das cosplayers, acho que foi a Paula, que fez a... Electra. Não, uma outra que tava com roupa vermelha. Então, foi a Electra. Não. Feiticeira Escarlate. Isso. Foi. Ela falando que tava reaproveitando a sua parte de cima da personagem, que ela tinha roupa original. Ela falou assim, nossa, essa que eu tô é muito mais confortável. E isso foi interessante. Ela fazia, né, cosplay antes. Da mesma personagem. E eu achei bem interessante a proposta da exposição, acho que deu super certo. Nós gravamos com as meninas, então o Leides vai soltar mais pra frente alguns vídeos, entre eles, sobre a exposição. A estrutura do FIC. Calor. Insuportável. Um calor insuportável. Diz que ia chover a semana inteira. Esperou o FIC acabar pra começar a chover em Belo Horizonte. Tava bem quente. Apesar de ter ar-condicionado na tenda lá, onde aconteceram os debates e tal, o pessoal que tava na mesa acho que sofreram um pouco mais, assim, nos estandes. Além do calor, assim, a única coisa que eu acho da estrutura que ele talvez pecaram, mas esse ano pelo menos teve, foi a questão do fraudário, né? No último não tinha, esse ano teve, e isso acho que
já começam a pensar nesse outro público, que tem muitas mães com criança, tem muita criança, e eu acho que o fraldário poderia ser melhor. Eu tava junto com o Mauricinho, que ele é cadeirante. Acho que, na verdade, faltou uma rampa de acesso da serraria pra tenda. Então ele tinha que dar uma volta e tem um calçado que são de pedras. Então era horrível, sabe? Então o banheiro que tinha lá tinha barata. Na primeira vez que ele foi, no outro dia eles já tinham limpado, pelo menos isso. Mas eu acho que era bom dar uma olhada, assim, uma conferida se até a calçada lá de fora não era cheia de buraco, então não era nada acessível. Não é um problema necessariamente do FIC, mas às vezes passa batido, mas eu acho que tem que dar uma atenção bacana se eles querem ser mais acessíveis para pessoas que têm deficiência. Sobre calor, eu acho bom a gente colocar que a serraria ela tem uma dificuldade, não pode colocar ar-condicionado, né, por questão da estrutura, por isso que o FIC cria uma área especificamente com ar-condicionado, que é a área do auditório, da biblioteca, dos autógrafos, mas que o calor realmente estava difícil. Eu fico imaginando para quem ficou sentado lá nas cadeiras o tempo todo, né? Nos estandes ainda tinha algumas pessoas que levaram ventilador, eu acho. Sim. Mas realmente é uma coisa que atrapalha até o pessoal que circula pelo evento, né? Pensando além da estrutura e de como foi a exposição, pensando pros autores, né? A quantidade aumentou muito de lançamentos, assim. Só de número de mesas, diferença do último FIC para esse, então. E foi interessante que nós do Ladies, assim, nós passamos nos stands e nas mesas para falar sobre os lançamentos, sobre quem tava lançando, e teve muito rosto, assim, diferente, assim. Principalmente de autoras mulheres, assim, teve umas que eu nunca tinha ouvido falar e tal. O Paulo Ramos fez um balanço, né? Alguém chegou a ver? Nossa, eu acho que foi mais de 260. Acho que foi até mais. Nossa, eu nem vi o Paulo Ramos lá. Sei que foi, dobrou. Dobrou do último FIC pra Isso, cá, pra né? cá. Foram quase 300 lançamentos, eu vi Eu alguma acho que matéria foi falando aproximadamente sobre 300, isso. sim. E, nossa, foi muito interessante, principalmente para as meninas, assim, a gente teve bastante menino nas mesas e nos stands da Venus Press, que tinham meninos de todos os lugares mesmo, tinha galera de Manaus, do Ceará, Bahia, Minas, São Paulo, Rio, Brasília. Então a gente vê os autores mesmo tomando conta e eu acho que o FIC tem esse diferencial, né? De pensar nos autores, assim. Algumas, até autoras estrangeiras que conversaram com a gente se surpreenderam também com o número de mulher fazendo quadrinho, lançando quadrinho, né? Espero que no próximo FIC seja mais mulher ainda. Eu fiquei aguardando alguns quadrinhos especificamente, indo pro FIC pensando, por exemplo, o primeiro quadrinho da Peçonha, que é uma ilustradora e professora da Quanta, e que eu tava super ansiosa, porque foi o primeiro quadrinho dela, assim, então deu pra... Muita gente se programou pra lançar o primeiro quadrinho no FIC, né? E inclusive lançar o deu um primeiro boom de trabalho. catarse, né? Um boom de pensamento coletivo. Eu acho que metade das coisas a gente pega de catarse lá, muita gente... Eu vi muita menina independente lançando. Agora, quando a gente pensa em editora, eu acho que ainda é pouco, assim. Ou foi uma impressão minha? O que Não, eu vocês acho, acham? como a gente passou pra ver os lançamentos, por exemplo, nas mesas foi muito mais fácil a gente conseguir autoras do que nos stands, por exemplo, de editora maior, assim. Que às vezes as editoras poderiam se atinar pra isso. O Ladies conseguiu fazer uma cobertura bem bacana, então a gente vai ter vídeos. A gente fez tipo uma roda de 3 quadrinistas debatendo uma questão específica. Então a gente tem muitos vídeos aí falando sobre o Nordeste, sobre o FIC mais diverso, sobre mangás, sobre sexo nos quadrinhos. Durante também o evento a gente cobriu usando a hashtag Ladies no FIC. A gente também teve entrevista com algumas estrangeiras, então a gente tem entrevista com a Jay Wang, que a Luca Fage ajudou aí a gente. A gente tem entrevista com a portuguesa da Carla Rodrigues. Com a Gay Simone, que é a Gay Rebeca, do do Colance Colance Decote, nos Decote. ajudou, vai sair depois a matéria. E assim, teve bastante trabalho nesse filme. A gente não comparado. parou. Deu um grau bem bacana, assim, em termos de número de autoras novas. Diversidade também. Eu queria contar só um fato que aconteceu na mesa que eu tava com a Chantal, na verdade. Que foi logo de manhã, e foram com a maioria crianças. E no final do painel com a Chantal, ela mesma sugeriu de desenhar as personagens. E ela fez uma brincadeira que ela faz normalmente com os alunos dela, com algumas oficinas que ela faz. Que é questionar pro público
o personagem e desenhando o que o público pede, né? Então ela falou assim, primeiro, a personagem vai ser menino ou menina? Aí foi aquela confusão, os meninos tudo falam ao mesmo tempo. Eu falei, gente, vamos levantar a mão, menino ou menina? Aí aumentou, se for menino, levanta a mão, levantou algumas. Se for menina, levanta a mão, levou que quase a maioria era tudo menina, sabe? Eu falei, nossa, o fique é delas mesmo, brincando. E elas construíram um personagem bem, assim, bem interessante. Fez a menina tudo cacheado e tal, assim. Representatividade. E tudo isso com eles escolhendo, sempre democrático, sabe? Levantava a mão, assim. E surgiu uma personagem bem diferente, ela tinha aparelho, sabe? Uma personagem, assim, foram crianças escolhendo. Então, veio um reflexo, assim, sabe daquele Talvez padrão deviam ter mais de crianças personagem. escolhendo os personagens pra alguns autores aí. Tipo isso. Eu fiquei feliz de ter comprado Lizzie Bordel. É Bordel? Lizzie Bordel, da Germana. Tô achando sensacional. Eu ia dar spoiler agora, não posso. Eu comprei Gidrinhas, da Giovanna Medeiros, que é muito bom. Nossa, eu não comprei tanto assim quanto eu gostaria. Na verdade, eu tava evitando de andar pra não comprar, porque era muita gente e eu queria comprar todo mundo, quer dizer, todo o trabalho das pessoas, todo mundo parece que eu tô Comprando as pessoas pra eu levar pra casa. todo mundo leva pra casa como chaveiros. Mas interessante que a gente fez esse vídeo do que estou lançando, que vai sair logo mais. Dá pra saber quais foram as meninas que lançaram e dá pra depois a gente ir atrás e comprar cada trabalho, porque realmente foram muitos lançamentos. Eu comprei pouco também, eu acho, assim. Então a gente pegou da pessoa que eu tava afim, que eu já falei, peguei o cartaz do Bet Vive, que tava super curiosa. Também. Teve as meninas de Fortaleza, então eu peguei a Lua Cheia em Silêncio. Peguei Farpa, Fá, Desnuda, Desnuda. Ansiedade, Dalila. Teve a Débora Santos, Aline né? Lemos. Pombos. Da Da Aline também. Aline Melindrosa, que eu não li ainda tudo que eu falei. Da Giovanna eu levei todos os quadrinhos que ela tava vendendo, não foi só Gidrinhos, eu comprei os 3, Ana e um queria ter comprado Farofense. É. Que é o diário de viagem dela. Já li os 3, é os únicos que eu posso falar, assim. Eba, vai fazer E- review lá pro Leite agora. Sim, eu vou fazer. Ano que vem eu quero escrever sobre tudo que eu comprei, porque eu comprei pouco, então acho que vai dar pra especificar melhor. Tem o Olga, sexóloga da Thais Gualberto. Também comprei. Tem o quadrinho da Luíse, que eu não tô lembrado o nome, mas ela fez uma biografia de uma mulher da Paraíba, eu acho, que ela disse que é como se fosse a Pagu nordestina. E aí eu fiquei bem eu curiosa tenho pra saber. Eu levei. É muito bom, já li. Tem Spam. Ah, é o Spam. tem a Germana, Esse não deu Cíntia. tempo de eu pegar, eu tava muito afim de pegar. Beco do Rosário. Beco do Rosário eu não consegui. Cheguei no último dia, disseram que tinha consegui. acabado. Porque falaram que tava vindo pela transportadora, só que mandaram errado a caixa. E eu tô, tipo, chorando, mas diz que vai. Só vai mandar pro. Comprei patas sujas. Eu nunca A pata tinha. suja tinha, não já. comprei. Eu Sabe já- o que acontece? Eu criei um critério. Eu comprei praticamente só quadrinhos de mulher. Porque a gente tem que ter um critério quando a gente tá sem dinheiro. Mas também eu comprei alguns quadrinhos de uns 3. Eu comprei Mas a um maioria só de é- rapaz, que foi do João. O do João eu comprei. Ah, do João também, da Marvel. João Belo, né? João Henrique É. Belo. Ah, e comprei também Quem Comeu Meu Brócolis, da Júlia Helena. Eu gosto muito do trabalho da Júlia Helena, porque ela é como se fosse um Bufas Danadas Versão. fofa. E aí eu comprei e já li também, já li e gostei muito. Ela trata assuntos importantes como Pum, entendeu? Como fantasmas. Como Pum? Sim, ela fala de Pum. Ah, tá. Eu acho, Eu achei que era outro. tipo bufas mesmo, só que mais fofinho. E ela também dá todo um parâmetro sobre brócolis que você nunca imaginou. Assim. A gente também não lembra de tudo que comprou, porque por sorte é muita coisa. Por sorte não. A gente não lembra de tudo que a gente comprou porque justamente ressalta o que nós estamos falando. Muitos Cadê lançamentos. sua bonequinha?